Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse programa que é feito em parceria entre essas duas emissoras, trazendo sempre os principais assuntos do que acontece no mundo jurídico, no mundo político, com analistas e também com convidados que são conhecedores dos assuntos que a gente vai debater aqui, para que você em casa possa também criar a sua opinião, possa aprender um pouco com as pessoas, né, com as autoridades que nós trazemos aqui. E hoje não é diferente. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o desembargador Dr. Leandro Crispim. Seja bem-vindo ao Contestando, Dr. Leandro. Obrigado pela participação, agradeço muito o convite. É isso, comigo hoje aqui não poderia ser melhor ladeado o Dr. Geraldo, que conhece muito o Tribunal de Justiça e vai me auxiliar aqui nessa entrevista para a gente saber um pouco mais da história, da carreira do Dr. Leandro e das funções, principalmente a função que ele desempenha atualmente, né? Atualmente, uma função muito importante no Tribunal de Justiça, nós vamos falar sobre isso logo mais. Boa noite, Dr. Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, desembargador. É uma honra tê-lo aqui conosco. O desembargador Leandro, eu conheci ele quando ele era juiz de direito, amigo do desembargador Camargo Neto, com quem eu trabalhei. Eu fui estagiário, depois fui assistente de juiz e depois trabalhei com o Camargo Neto também no tribunal. É uma honra tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Ou seja, o senhor já está ficando velhinho, já tem um tempinho. Está com a história longa já. Tem um tempinho. Isso é bom, os cabelos brancos fazem bem aos homens. Doutor desembargador Leandro Crispim, queria falar um pouco primeiro, saber como é que surgiu, como é que vem a sua história no direito, como é que veio essa escolha profissional. Vamos falar primeiro do direito, antes da gente chegar na trajetória como juiz e hoje como desembargador. Minha família, toda a maioria dos meus tios, primos, eles são ligados à área do direito. Meu pai foi desembargador também, só que ele tinha um sonho de ter um filho médico. E aí ele queria muito que eu fosse médico, porque eu sou canhoto, ele queria que eu fosse cirurgião e tal. Aqueles sonhos de pai, né? E aí até que eu tentei, eu fiz vestibular para medicina e não consegui ser aprovado para medicina, e eu falei para ele que ia fazer vestibular para direito. Ele falou: rapaz, você não vê minha vida, como que é, a vida de magistrado não é fácil e tal. Eu falei: não, pai, quero seguir a carreira de magistrado também. E assim eu fiz. Prestei vestibular para direito, consegui a aprovação e fiz, né, um início de experiência no Tribunal de Justiça como servidor. E posteriormente eu passei no concurso de juiz. E assim eu venho fazendo essa trajetória, né, no judiciário, já tem 35 anos. É isso, graduado no curso de Direito pela Universidade Católica do Estado de Goiás, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e pós-graduado também em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Então essa escolha pela magistratura foi natural, foi desde o começo. O senhor nunca imaginou em advogar, sempre quis seguir a carreira do pai? Sim, até eu tinha uma proibição para advogar porque eu era servidor público, né? Trabalhava no Tribunal de Justiça, então não era permitido advogar. E aí, na sequência, após eu me formar em Direito, eu fiz um preparatório para concurso e na sequência eu fui aprovado no concurso para magistrado e segui carreira. Fui para o interior, passei por Uruana, que foi minha primeira comarca. Depois eu fui para Crixás, que foi uma grande escola na minha vida. Eu era muito jovem quando eu passei no concurso para juiz. E na época Crixás era uma comarca muito assoberbada de serviço e tinha garimpos lá e bastante exploração de garimpos em Crixás. E foi assim bem tumultuado o trabalho lá, era bastante pesado. Aí na sequência eu fui para Anápolis, passei por Anápolis também, que foi já uma comarca que trouxe um novo aprendizado
para mim, inclusive na área eleitoral, que eu cheguei lá, logo na sequência eu assumi a Justiça Eleitoral, fiscalização da propaganda eleitoral na época, e é uma matéria que eu gosto muito também, direito eleitoral, e fui dando sequência na carreira, vim para Goiânia, fui juiz da Terceira Vara Civil por 15 anos e estou no tribunal como desembargador agora. Pois não. O senhor foi presidente do TRE, não foi? Fui presidente do TRE. Foi presidente do TRE. Na eleição do Covid. Uma eleição bastante difícil que a gente teve até que mudar, né? Houve uma mudança na data da eleição e eu assumi a presidência do TRE em abril e tinha sido decretado o lockdown em março. E foi uma época assim de muitas incertezas, né? Até se teria eleição realmente, a gente não sabia assim como que estava acontecendo, não podia reunir, não podia encontrar. Foi quando foi desenvolvido todo esse contato online, né? Através de computadores e câmeras, celulares e tudo. E a gente fez essa eleição, foi um desafio muito grande para nós. E assim, o Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral tem uma estrutura muito boa de servidores. A gente conseguiu equacionar essa eleição, apesar de toda a situação tumultuada que a gente estava passando, a gente, graças a Deus, conseguimos fazer uma eleição muito bem feita, né? Uma eleição bem limpa mesmo. Foi assim, uma experiência muito boa, essa passagem minha pelo TRE. Pois é, eu vi aqui que, além de uma carreira muito rica, com muita experiência em várias áreas, área civil, na área criminal também, como desembargador já em Goiânia, mas vi uma atuação profissional na Justiça Eleitoral também muito extensa, que vem desde quando o senhor se tornou juiz, porque eu estou vendo aqui que o senhor foi juiz eleitoral também nas comarcas de Uriana, Crixás, Anápolis. Todas as comarcas que eu passei, eu fui juiz eleitoral. Tive uma experiência muito grande também na Justiça Eleitoral em Anápolis, que quando eu assumi lá como magistrado, infelizmente o colega que era juiz eleitoral faleceu, e aí eu tive que, logo que eu cheguei na comarca, assumir a Justiça Eleitoral lá também, a fiscalização da propaganda eleitoral, e assim foi muito bom esse trabalho em Anápolis também. Conseguimos fazer um trabalho com bastante segurança, sabe, assim, tivemos muito respaldo das polícias civil e federal, e a gente era a eleição municipal também, que é a mais acirrada assim dos ânimos, né, que a gente vê, como é essa eleição próxima agora, e graças a Deus fizemos um excelente trabalho em Anápolis. E essa predileção, digamos assim, pelas questões eleitorais, nunca fez o senhor pensar em um dia, quem sabe, sair candidato, não? Não, eu já tenho, né, definida a minha profissão como magistrado. Eu fiz carreira associativa também, né, fui conselheiro da Asmego, fui diretor, então assim, essa parte política eu exerci dentro mesmo da magistratura, né, dentro da carreira, através da nossa associação. O senhor falou aí que as eleições municipais às vezes são as mais acaloradas, e eu tive a oportunidade de acompanhar bem de perto uma eleição municipal há muitos anos atrás. Eu ainda estava na faculdade ainda, numa cidade do interior de Goiás, que eu não vou citar o nome, mas eu achei interessante porque eu estava na época das eleições nessa cidade, a minha namorada morava lá e eu fui acompanhar. E as eleições municipais em cidade do interior, então, elas são elas têm muitas particularidades. As famílias brigam entre elas, ficam sem conversar, ficam sem frequentar a casa um do outro, porque um está no time A, outro está no time B. O senhor acompanhou bastante assim? Tem bastante situações até assim engraçadas.
dá aquele calor familiar, né? Porque às vezes o candidato é da mesma família, né? Assim, sai 2 candidatos a vereador, e a cidade é pequena, então 1 voto, 2 votos faz diferença, né? Eu tive apurando a eleição uma certa feita em Anápolis, e numa determinada sessão eleitoral lá, o candidato chegou e falou: eu tenho certeza que eu tenho tantos votos nessa urna, porque não tem condições. A minha família mora nesse bairro e votam nessa sessão. Como é que não tem voto aí? Minha sogra vota nessa urna, não sei quem vota nessa urna. Aí eu virei para ele e falei assim: senhor, você já pensou na possibilidade da sogra do senhor não ter votado no senhor? Ou algum parente do senhor não ter votado no senhor? Então não é certeza, porque eles votam lá nessa sessão, que eles vão votar no senhor. Teria que, né, o certo seria isso por uma questão até familiar, mas o senhor tem que contar também que às vezes eles não votaram, né? Aí ele pegou, baixou a cabeça, virou e saiu e falou mais nada. É engraçado demais. É um tipo de situação que você não espera, né? Eu queria perguntar para o senhor, desembargador, com quantos anos o senhor passou no concurso para juiz? 25. 25. 25 anos. O senhor acha que assim, havia uma certa imaturidade para o cargo? Eu penso o seguinte... Teve alguma situação que deixou o senhor numa situação difícil assim? Não no meu caso, é porque eu tinha uma escola, né? Eu tinha uma escola em casa. Tinha uma escola em casa. Comecei a trabalhar bastante jovem no Tribunal de Justiça e tinha, assim, um aprendizado. Eu vejo que alguns colegas, mesmo mais velhos, porque eu, como desembargador, fui no Tribunal de Justiça presidente da banca examinadora do concurso de juiz por 10 anos. Então, assim, essa questão de, às vezes, imaturidade, inexperiência, eu vejo que ela pode acontecer em qualquer idade, né? Porque, às vezes, a pessoa nunca trabalhou no ramo, né? Nós vemos hoje juízes sendo aprovados já mais velhos, né? Vamos supor assim, mais velhos, 30 e poucos anos, e eles nunca trabalharam na vida, sabe? Primeiro cargo, juiz de direito. Por quê? Ele foi fazer uma faculdade, foi fazer uma especialização, e você sabe muito bem que hoje não é fácil passar num concurso de juiz, né? A gente vê aí pessoas estudando por 5, 6, 8 anos. Então as pessoas às vezes passam num concurso já com 30 e poucos anos e é o primeiro emprego. O primeiro emprego dele é de juiz. Então ele vai exercer a profissão, né? Às vezes ele não tem experiência, né? Não tem assim desembaraço na área prática. Então tem essas questões. Entendo. Eu queria continuar um pouquinho aqui antes da gente passar para alguns temas interessantes sobre a atuação que o senhor exerce hoje como corregedor, mas eu queria passar antes ainda por essa questão eleitoral, porque pela experiência longa que o senhor tem na matéria, me parece, aí é uma análise minha, eu queria saber o que o senhor pensa, que nós tivemos uma evolução muito grande nas práticas eleitorais. Antigamente, nos anos 80, nos anos 90, depois da redemocratização, nós tínhamos muitas denúncias de compra de votos, né? As coisas às vezes aconteciam de uma maneira mais amadora e a gente amadureceu muito nesse aspecto. Em contraponto a isso, temos novas mazelas, digamos assim, que impactam diretamente na justiça eleitoral, entre elas a polarização, que talvez seja maior no momento. Como que o senhor vê essa evolução da justiça? Bem, eu peguei toda essa evolução, né? Eu comecei minha primeira eleição, né? Minhas primeiras eleições eram cédula de papel, urna de lona, e com o passar do tempo vieram as urnas eletrônicas, né? A gente tem aquele romantismo, né? Quando eu peguei a primeira parte, que tinha aquelas eleições com cédula de papel e tudo, a gente via que era uma festa, assim, o pessoal da cidade, todos, ficavam ali contando voto uma semana, né? Assim, tinha todo esse trabalho. E
com o passar do tempo, quando vieram as urnas eletrônicas, facilitou demais o serviço, né? Tanto na colheita do voto, como principalmente na apuração, porque você pega o boletim, né? Já sai ali todo o histórico da votação. Eu vejo a votação eletrônica hoje, de uma certa forma, que ela foi bastante contestada, eu a vejo como bastante segura, né? A urna eletrônica, ela tem várias senhas, ela não é ligada em nada, a não ser na tomada, né? Ela não tem nenhuma conexão para que ela sofresse alguma alteração eletrônica. Então, essa evolução ela foi muito salutar e tornou-se o processo eleitoral bastante simplificado, né? O senhor acha que, qual seria a sua análise, e aí eu vou tratar do momento onde o senhor foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral, né, no biênio de 2020 a 2022, que são as atuais, a legislatura atual, digamos assim, né, essas pessoas que venceram as eleições nessa época estão sob posse dos seus mandatos. O senhor analisa que a quantidade de mandatos cassados que nós tivemos, principalmente se tratando na Câmara dos Vereadores de Goiânia, aconteceu bastante, né? Nós estamos aí com quase 30% de alteração ao longo desse tempo. Qual a análise que o senhor traz para isso estar acontecendo de maneira tão recorrente aqui no estado de Goiás, no Brasil como um todo, mas especificamente aqui no estado de Goiás? De uma certa forma, tem que louvar o trabalho inicial feito pela polícia, com a sua investigação, né? Polícia Federal, trabalho do Ministério Público na propositura das ações e também, por final, o trabalho da Justiça, que está aplicando a legislação, né? O meio de comunicação hoje, ele é online, né? Ele é instantâneo. Então, às vezes, assim, um candidato, ele comete alguma infração, ele joga santinho, ou ele faz algum procedimento, ele está sendo ali, né, visto naquele momento. Como eu fui presidente do TRE nesse pleito aí, a gente fez um trabalho muito forte, através da Polícia Militar, para fazer a fiscalização dos locais de votação e colher esse material de quem jogasse. A gente advertiu, pediu para que não jogasse, que isso aí ia dar punição, avisamos, né? E poucas pessoas dentro do contexto aí, teve um candidato a vereador que ele jogou santinho na época, foram instaurados processos, né? Tem a questão também de uso indevido dos recursos que eles recebem para as campanhas eleitorais. E isso aí está dando repercussão agora, né? Eles estão sofrendo as punições. Inclusive, um grande problema que aconteceu foi aquela questão da cota feminina, né? Eu vi que foi tão grave que o ano passado fizeram até uma emenda constitucional nos atos das disposições transitórias da Constituição, né? Para que anulasse as multas. Não sei se você chegou a ver isso, Daniel. Sim, sim. Para anular as multas de tanta irregularidade nesse ponto, né? Porque tinha que se cumprir aquela cota X, né, de mulheres nos partidos. E aí muitos partidos tinham dificuldade em cumprir essa regra, né? Eles alegam que, os próprios partidos alegam que não tem mulheres colocando o nome. Então, querendo ser candidato. Querendo ser candidato. Então, eles têm que buscar e incentivar essas mulheres, né? Não só isso, né? Houve muitas denúncias de, não sei se pela dificuldade, inclusive, de achar mulheres, mas de candidaturas laranja, né? Candidaturas Sim. que eram feitas simplesmente para atingir a Isso. cota, mas de candidatas que não teriam interesse realmente em estarem ali disputando o pleito. Exatamente. É isso que eu ia falar. Porque eles alegavam essa dificuldade e aí acabavam fazendo, né, às vezes, esse arranjo. Acaba... Para usar uma expressão mais leve. É isso. Então, vamos lá. Vamos passar, então, para a função principal que o senhor exerce hoje, Corregedor-Geral da Justiça
no biênio de 2023 até o ano que vem, até 2025. Vamos começar pelo básico. A gente fala aqui com pessoas que têm conhecimento jurídico, com advogados, mas a gente, pela Brasil Central, pela TV Assembleia, atinge o estado inteiro, a gente fala com a população e temos uma audiência grande de pessoas que participam, mandam perguntas e que têm interesse pelas profissões. Do que se trata, qual que é o papel do corregedor e da Corregedoria Geral de Justiça? Bem, sinteticamente, o corregedor, ele é responsável pela justiça do primeiro grau. Ele fica responsável por fiscalizar os magistrados, né, olhar como estão trabalhando, fica responsável por olhar os cartórios, ele fica responsável por normatizar o trabalho dos magistrados, passar informações, passarem ofício circular, e fica responsável também pela fiscalização de todo esse trabalho, né, pela disciplina dos magistrados, dos cartorários. Basicamente, o serviço é esse. O senhor acha que dentro da profissão, e principalmente dentro da corregedoria, que esse trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos, ele vem encontrando muito impacto com a informatização dos processos? A gente vê que me parece, eu não sei se é uma impressão minha, que hoje você vê muitos mais processos ou denúncias que acontecem contra atuações. Isso vem aumentando realmente? De uma forma geral, a informatização, né, dos processos, ela aumentou demais o acervo processual do judiciário de uma maneira geral, não só de Goiás, mas de todo o Brasil. Eu estive ontem numa reunião do CNJ e, assim, nos primeiros 5 meses deste ano já entraram 35 milhões de processos, novas demandas. Então, assim, o judiciário brasileiro está sofrendo uma avalanche de processos. E agora a gente tem que, dentro das nossas expertises, da nossa inteligência, a gente tem que correr contra esse volume. E o judiciário, principalmente aqui de Goiás, Tribunal de Justiça de Goiás, nosso presidente, né, o desembargador Carlos Alberto França, nessas gestões que ele está à frente do tribunal, ele tem feito o máximo, ele tem, de uma certa forma, a gente pode falar que ele está revolucionando o judiciário. Quase que dobrou o número de cargos de desembargadores, que passaram de 42 para 78. O número de servidores nessa gestão aumentaram mais de 800 servidores, se eu não estou enganado, 827 servidores. A gente fez concurso para juiz, entraram 62 novos juízes. A gente está fazendo outro concurso de juiz que está encerrando. Foi feito um concurso para cartórios. Vamos dar posse para esses cartorários brevemente agora no mês de junho. Assim, qual que é a intenção? A intenção é aparelhar o Tribunal de Justiça para essa demanda, porque serviço tem demais, a ação entra demais. Com a informatização, o processo, você dá uma decisão ou você dá um despacho, ele vai embora. Às vezes, na mesma hora ele volta, ou no mesmo dia ele está voltando para você. E assim, a justiça tem que ser ágil, tem que ser dinâmica para dar vazão a esse volume. Então, o nosso Tribunal de Justiça está se aparelhando, né, para enfrentar essas demandas, mas não tem sido fácil não, é uma avalanche de processos, como eu falei, né, e isso assim é nacional, não é só no judiciário estadual, no federal também, e aí a gente vai correndo atrás de, né, aparelhar, criar o robô para ajudar a
ajudar a dar andamento nos processos, cumprir as decisões dos magistrados. Há um volume muito grande de executivo fiscal no Brasil, né? Segundo dados do CNJ que foram apresentados ontem, mais de 34% dos processos são executivos fiscais. Então, assim, um volume grande de demanda que às vezes fica reprimida, fica represada, porque devedor não tem dinheiro para pagar um IPTU, não tem dinheiro para pagar um imposto, então a ação ela não anda, não vai para frente. Então vai acumulando esse volume. Mas sem dúvida nenhuma, né, voltando à sua pergunta, aí, a informatização, né, do sistema foi super importante, né, inclusive para aumentar a demanda também, né. Me parece que, se eu não estiver enganado, no ano passado o Tribunal de Justiça, inclusive, recebeu um prêmio, né, como o tribunal que tinha maior celeridade nos processos. Recebeu selo diamante. Selo diamante, né? Então é reflexo desse trabalho que vem sendo realizado. Quem sofre com isso, de certa forma, é o senhor também, né? Eu sei. Foram criadas 2 câmaras criminais. Eu participo da primeira câmara criminal, junto com o desembargador, trabalho com o desembargador Fábio. Foram criadas 2 câmaras criminais e o serviço continua o mesmo. Lógico, a gente vê algumas áreas teve uma melhor distribuição de processo e tal, mas a quantidade de habeas corpus que entram, de ações novas, tá? E exatamente por isso, por ser virtual, né, por ser digital, é muito rápido. Como o desembargador falou, antigamente dava um despacho, o processo voltava na semana seguinte. Você dá um despacho, ele volta amanhã, né? Agora, eu queria perguntar para o senhor, desembargador, eu sei que a ouvidoria é que fica encarregada de receber denúncias da população em geral. Mas a corregedoria também faz esse papel? Existe a possibilidade, por exemplo, de alguma reclamação da população passar pela corregedoria? Como é que funciona isso? Nós temos lá o CEU, né, na corregedoria, que é uma central que cuida de receber todas essas denúncias e reclamações. A gente recebe diariamente, né? Recebemos essas através do CEU e damos a andamentação mais rápido possível, sabe? Eu tenho feito também as reuniões regionais, presencial. O estado de Goiás hoje ele é dividido em 11 regiões e eu tenho ido com a minha equipe, né? Inclusive eu levo o meu gabinete itinerante para essas regiões e já visitamos na minha gestão quase o estado todo. Nessa última reunião que a gente teve, que foi em Goiatuba, a gente fica na cidade 3 dias coletando informações, orientando os servidores, os magistrados, fazendo curso, apresentando painéis. No último dia, que é sexta-feira, eu tenho uma audiência restrita só com os servidores da comarca, para bater papo com eles, servidores daquela região, melhor falando, para bater um papo com eles, passar informações, e ter uma reunião com os juízes também, passando informações. E ao final da sexta-feira, na parte da tarde, a gente tem uma audiência pública, em que é chamada toda aquela sociedade daquela região para fazer denúncia, reclamações. Então a gente tem esse canal também. Funciona como uma inspeção do CNJ, desculpa? Não chegaria a uma inspeção, não. Eu tenho dentro da corregedoria a minha assessoria correcional, que são os assessores correcionais. Eles que fazem esse papel. Tem um grupo que são assessores correcionais do judicial, que vão ver como que está o serviço dos juízes, ou se tem algum problema na determinada comarca, se acontecer algum problema. E eu tenho os assessores correcionais do extra, quando tem algum problema num cartório, né, tem alguma dificuldade, eles que fazem geralmente as inspeções. O senhor faz a prevenção? Faço a prevenção. Sim. Existe uma análise de algumas pessoas, de alguns estudiosos sobre o assunto, ao longo da evolução dos tempos, que parte
da resistência que a população ou parte da população hoje mostra como insatisfação a alguns ministros do Supremo, ou então essa característica nova de alguns anos para cá de popularização da avaliação do trabalho de alguns ministros do Supremo, porque até alguns anos atrás a maior parte da população nem sabia quem eram essas pessoas. Hoje as pessoas conhecem um por um, sabem a sua visão política, sabem da sua atuação, acompanham a sua atuação. E existe uma análise que diz que a resistência, ou então as críticas que são feitas por parte da população, vem do afastamento que ao longo de anos e anos e anos o Judiciário, principalmente o Supremo, teve do povo. O senhor analisa que isso aconteceu mesmo? É um desafio para os juízes saberem lidar mais próximos da população? Essa visão a gente pode ter assim, de uma magistratura mais antiga, né? Anteriormente. Hoje eu vejo assim que, de uma certa forma, os tribunais, de maneira geral, está procurando ser mais transparente, né? A gente está vindo com a linguagem simples para facilitar a leitura das decisões, a confecção das decisões. Estamos procurando, dentro do contexto do que eu falei, com essas reuniões que eu faço, a gente passar a cara do judiciário, a gente faz uma audiência pública. Quem quiser ir no microfone reclamar do serviço, a gente está ali à disposição e com toda a humildade e transparência para ouvir, coletar a denúncia e fazer devida correção. Então, assim, eu acho que o judiciário, do meu ponto de vista, está revendo, né? Vem revendo essa história antiga. Antigamente, realmente, né? Eu lembro, quando eu era jovem e fui até servidor do tribunal, que tinha uma certa dificuldade no trato para conversar com os desembargadores e tudo, né, com os magistrados, mas isso vem mudando, né? O judiciário vem mudando a sua cara, vem vivendo novos ares, e eu acho que isso é importante, é salutar, né? Nós, de uma certa forma, somos servidores, né? Servimos ao povo e eu acho que o certo é isso, né? A gente recebe deles e a gente tem que prestar um bom serviço, né? Eu há 20 anos atrás, quando eu advogava, antes de retornar para o tribunal, eu saí de Goiânia e fui na cidade de Comarca interior falar com o juiz, para achar com o juiz. Cheguei lá, tinha um papelzinho na porta da entrada do gabinete, atendimento, só quarta-feira e das 14 às 17. Ainda tinha horário para falar com o juiz. E eu cheguei lá, era 10 horas da manhã, numa terça. Aí eu passei o óleo na cara e fui de cara de pau e abri a porta do gabinete e pedi para assistente, né, e quase que chorando mesmo, né, por favor, eu preciso, né, eu tô vindo de Goiânia, senão vou ter que retornar e tal, e 1h30 de viagem e tudo. Com muito custo, ela falou para eu esperar aqui de tarde me atender, e aí me atendeu. Não gostou muito, mas atendeu. O importante é que me ouviu. Mas eu acho, assim, que isso, vendo hoje, e trabalhando dentro do tribunal e vendo como é que os atendimentos são feitos hoje, eu acho que isso tem acabado. Não sei se isso ainda existe, mas não sei se o senhor ainda enfrenta esse tipo de coisa, às vezes acontece ainda, mas... Muito raramente tem alguma reclamação na corregedoria, que algum juiz não está atendendo. Mas hoje a gente tem a ferramenta do gabinete virtual, né, do balcão virtual, que todo magistrado hoje, né, a gente passou uma determinação que é obrigado a manter o gabinete virtual, e é uma ferramenta que o Tribunal de Justiça, né, disponibiliza para que seja feito esse contato, né, mesmo que virtual, para que a parte, o interessado, o advogado, tenha acesso ao magistrado ou à magistrada. Hoje o atendimento funciona de segunda a sexta. Sim, eu achei interessante o desembargador colocar isso, porque eu não sabia disso, que era obrigação de manter o gabinete virtual. Isso Sim. É muito bom. Então, o advogado pode enviar um e-mail
que vai ser respondido. Vai. Se ele tiver alguma dificuldade, né, ou não puder, porque eu acho assim... Eu baixei um ofício circular da minha gestão agora, determinando que todos os magistradas criassem, né, essa ferramenta do gabinete virtual, né, para que tivesse um acesso melhorado, até atendendo um pleito da OAB, que fez esse contato com a gente, pedindo, né, que estava tendo dificuldade com alguns magistrados, poucos magistrados. A gente determinou que fosse criado, né, através dos gabinetes dos juízes, essa ferramenta. Isso é ótimo, porque eu vejo lá no Tribunal de Justiça, por exemplo, se você tiver, hoje, eu falo da realidade do tribunal porque eu trabalho lá, mas se tiver alguma dificuldade de falar com o desembargador, às vezes, em determinado dia, ou porque ele tem sessão, tudo, mas ele te atende pelo Zoom. Então, assim, se o advogado não... Às vezes até ele prefere. O advogado fala, eu queria falar com o despachar com o desembargador. Aí marca um horário bem flexível para os dois, pelo Zoom e tudo, mas se quiser o atendimento presencial também consegue. E quais são os horários, só por curiosidade, do Tribunal de Justiça? O horário de atendimento é do meio-dia às 18. O tribunal funciona do meio-dia às 19. Mas o horário de atendimento... Esse horário foi alterado após o Covid, não foi? Foi, Ele era 2 turnos, me parece, é isso? Se eu não estiver enganado. Chegou a funcionar do meio-dia às 19, um tempo atrás, eu não vou me recordar, 10 anos atrás. Isso não foi por conta da pandemia, isso já era uma ideia de copiar o STF e o STJ, que já trabalhavam nesse horário. E aí foi implementado, depois a OAB reclamou, voltou a ser o dia inteiro, das 8 às 18, e agora, depois da pandemia, voltou-se então esse horário do meio-dia às 18. Eu até pergunto isso porque geralmente o Ministério Público segue os horários do tribunal, né? Uhum. E nós tivemos uma reclamação com relação na Brasil Central há alguns meses atrás, eu era gerente da Brasil Central ainda, quando retornou do Covid, as coisas já estavam abertas, funcionando normalmente, se esse horário não iria alterar, que algumas pessoas reclamavam que só poderiam ir ao Ministério Público de manhã e de manhã não tinha atendimento no Ministério Público. Uhum. Então, por isso que eu estou perguntando, não sei se tem algum trabalho, se imagina se alterar, mas o próprio gabinete virtual, no caso do Tribunal de Justiça, acaba já suprindo essa necessidade do atendimento, né? Não, e a determinação que o desembargador Leandro fixa é para os juízes de primeiro grau. Sim. Então, agora, o primeiro grau, o tribunal já faz isso, mas o primeiro grau também vai ser obrigado a atender esses e-mails. Eu acho que isso é excelente. É importante. Doutor Leandro, desembargador Leandro Crispim, do que se trata o programa Encontros Regionais? Esse Encontros Regionais, eu meio que já dei uma falada sobre ele. Esses encontros regionais, eu levo a equipe da Corregedoria para uma determinada região. Por exemplo, igual eu falei, que eu fui em Goiatuba, tive em Caldas Novas, tive em Lusiânia, Ceres, são cidades polos. O que a gente faz? A gente fica 3 dias nesta determinada localidade, que é a comarca polo. Essa comarca polo, geralmente, ela tem aí umas 10, tem lugar que tem até mais, outras comarcas que fazem parte daquela regional ali. E chegando naquele determinado lugar, na quarta-feira, a gente faz painéis de curso de gestão de gabinete, curso sobre o sistema Sigescom, que é um sistema de controle da corregedoria, no qual eu vejo como que o magistrado está trabalhando, como que está a produtividade dele. A gente faz cursos sobre esses programas, fazemos cursos sobre o Projude e fazemos painéis também sobre vários temas. Na quinta-feira a gente trabalha o sistema, uma parte do fundiário, que é do extrajudicial. É um programa que eu criei também, que é o Regularização, que a gente está fazendo esse trabalho do Reurbis Urbano, que é o Reurbis S. A gente está fazendo parcerias, né, firmando termos com as prefeituras para regularizar questões de loteamentos que
as pessoas não têm títulos, ou às vezes têm posse. Então a gente tem feito um trabalho muito forte em cima disso. Nós já conseguimos firmar termo com 40 prefeituras, e então na quinta-feira a gente faz esse trabalho com relação a essa regularização urbana. Recentemente, né, um trabalho de parceria com a Prefeitura de Goiânia, os cartórios de registro aqui, foram expedidos mais de 1.500 títulos para a legalização de loteamentos aqui de Goiânia, que os proprietários às vezes moravam 40, 50 anos e não tinham o título do imóvel. Então, na sexta-feira, o encontro é, como eu já falei, uma audiência privada com os servidores, depois eu faço uma audiência privada com os juízes e, ao final, né, a gente faz a audiência pública para colheita de sugestões, reclamações e elogios, se for o caso também. Esse programa de regularização fala aqui sobre regularização fundiária urbana de interesse social e as invasões de áreas públicas e privadas. Nós temos muitos casos assim no estado de Goiás, né? Temos. Nós temos município que não tem um imóvel regularizado. Então, é um trabalho bastante grande que a gente vem fazendo. É um trabalho social muito importante, né, nessa área. E a gente está procurando fazer esse auxílio, porque a gente faz assim a intermediação, né? Corregedoria pega o trabalho que as prefeituras querem regularizar aquela determinada área, faz uma parceria com a prefeitura para fazer a andamentação junto aos cartórios, para estudar os processos e fazerem a expedição dos títulos. E essas áreas geralmente são públicas? Ou não importa, áreas invadidas? São áreas invadidas. A sua maioria, uma boa parte, são áreas particulares, sabe? Não são áreas públicas não, mas de uma certa forma tem área pública também. Aí a situação é um pouco mais complicada e demanda muitos estudos para tentar organizar isso. Essa informação que o desembargador trouxe até me surpreendeu, né? Tem município que você não tem nenhuma área regulada. Imagina a quantidade de trabalho que você tem para fazer. E você sabe que esse é um dos problemas que o Rio Grande do Sul vai enfrentar agora na reconstrução, né, do estado. Eles estavam questionando exatamente isso. Praticamente 30% daquelas famílias que perderam as casas são poceiros. Né? E tem exatamente esse problema. Vai ter que precisar de um programa desse lá, né, para poder... O cidadão não tem um título, não tem documento, não tem nada, e aí? Não, ele vai ser aquela história, ele vai voltar para o local. O local foi devastado. Vai conseguir uma casa, eu vi até programas aí de casas de 25 mil reais, de madeira, que é para essas cidades que estão sendo limpas, trazer a família de volta para um reinício. A gente sabe que vai ser lento, né, vai demorar até... Mas então elas vão voltando. Mas qual que é o problema? Vai ter o oportunista também que vai invadir e vai falar, não, é eu que estava aqui. Não, mas essa área era minha. Então, realmente, problemas que vão ser criados aí para o futuro, né? Eu acho que existem problemas que a gente observa hoje que poderão vir a impactar, mas ao longo dos meses é que a gente vai descobrir quais são os principais problemas, né? É uma situação complicadíssima, se fala inclusive de mudança de cidades, de locais para que não fiquem mais tão expostas como estão ali. Então, eu sinceramente, todas as vezes que eu penso sobre essa situação do Rio Grande do Sul, que é muito triste, eu penso assim, como um trabalho e um impacto que nós vamos passar por décadas. Não acho que é algo que a gente vai conseguir resolver de maneira rápida e que há alguns anos tudo se retorna ao normal. Eles já estão falando em construir uma segunda Porto Alegre, né? Na outra parte da cidade, começar a reconstruir para lá, porque eles sabem que aquele centro ali não vai ter jeito de recuperar. Eles vão ter que buscar uma solução, né? Porque, igual eu falei, a gente teve nessa reunião no CNJ ontem e o ministro Barroso estava até comentando sobre essa dificuldade, porque as águas não estão baixando,
né? Tem uma questão climática séria lá e as águas não estão indo para o mar, elas elas estão represadas, assim, digamos, e isso aí não é uma coisa fácil de solucionar, não. Como é que você vai brigar com a natureza, né? Não tem jeito, né? E aí, impactado agora, a partir desse mês, também pela questão do frio que chega. Então, é uma situação extremamente complicada. A gente sempre espera que se resolva da melhor maneira. Vou aproveitar o momento para deixar o recado para você que, por acaso, quiser fazer doações para as pessoas que estão passando por necessidade no Rio Grande do Sul, que a Assembleia Legislativa ela tem ali no seu hall de entrada um posto de recolhimento e nós estamos toda semana enviando caminhões com as doações que são realizadas. Então, se você, porventura, quer fazer alguma doação, não sabe aonde deixar, aqui na Assembleia Legislativa, aqui no Parque Los Andes, né, em frente ao Serra Dourada, do outro lado da rodovia, você pode deixar a sua doação. Eu não sei se no Tribunal de Justiça também tem algum ponto de coleta, com certeza deve ter. Tem. O Tribunal de Justiça é sempre muito atento a esse tipo de situação. O Tribunal de Justiça, ele esteve bem à frente nessa questão do Rio Grande do Sul, porque o CNJ editou, através do presidente Barroso e do corregedor Luiz Felipe Salomão, eles editaram uma regulamentação autorizando que a gente repassasse valores para para o Rio Grande do Sul, né, uma conta SOS, e o Tribunal de Justiça, logo que recebeu essa autorização, encaminhou 30% dos valores que a gente arrecada das penas alternativas, né? E esses valores foram encaminhados para o Rio Grande do Sul e foram mais de 11 milhões de reais. É um belo trabalho. O tribunal acho que foi um dos primeiros, não foi? O Tribunal de Justiça nossa foi o segundo, foi um dos primeiros. Eu acompanho o Instagram. Minas Gerais do parece que foi o primeiro e a gente logo na sequência fizemos rapidamente uma portaria conjunta, né? Que o presidente França e eu assinamos essa portaria autorizando essa transferência desses valores. Muito se fala no meio da advocacia, assim, da evolução do Tribunal de Justiça e de algumas questões que melhoraram muito sobre essa gestão do desembargador Carlos França, mas é bom dizer que é um trabalho em conjunto, porque me parece, vocês estão lá dentro, podem falar melhor, me parece que teve uma mudança de mentalidade mesmo, né? De imaginar que o tribunal tinha que ser mais eficiente e unir esforços e competências, ali nós temos muita gente competente, para tornar o tribunal mais eficiente possível. Sim, isso aí é o trabalho concentrado aí de 78 desembargadores, né? Nós temos no segundo grau, nós temos 25 juízes substitutos de segundo grau e toda a magistratura de primeiro grau também, que são mais de 300 juízes, então é um esforço concentrado de todos, né? Esse número que o senhor diz, que é um número que parece ser vultuoso, o senhor diz assim, são mais de 300, está aquém daquilo que a gente precisa para ter uma justiça ideal no estado de Goiás, está muito abaixo, é um número satisfatório? Eu vejo assim que, se você for olhar pelo prisma de que a gente está trabalhando bem, nós somos bicampeões em termos de selo diamante pela qualidade do nosso trabalho, pela qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido por todos os magistrados, servidores e colaboradores. Então, se a gente for olhar por esse prisma, a gente está muito bem. Mas não existe uma sobrecarga? Existe, com certeza, uma sobrecarga. E dentro dessa sobrecarga que a gente está trazendo mais mão de obra, como eu já falei, né? A gente aumentou o Tribunal de Justiça para 78 desembargadores, foi dado posse para mais de 800 servidores, 62 novos magistrados. Nós temos aprovado agora também mais de 200 cartorários para os cartórios. Passado essa posse desses cartorários, eu já conversei com o presidente, já está acertado, nós vamos abrir outro concurso de cartórios.
O concurso de magistrados está em andamento também e vai brevemente encerrar. Assim, as lacunas que a gente tinha ou tem ainda no judiciário, cargos vagos, eles estão sendo todos preenchidos. E isso aí, essa mão de obra nova que está chegando, com certeza ela vai dar nova dinâmica ao Poder Judiciário. A gente vem trabalhando, está trabalhando com 800 servidores a mais, 62 juízes a mais, é igual o Dr. Geraldo falou, que de uma certa forma aumentou o número de desembargador, mas o número de serviço continua grande. Continua grande. É porque a gente está colocando magistrado embaixo também, no primeiro grau, né? 62 novos magistrados. Então, assim, a gente tinha cerca de mais de 100 cargos vagos de juízes, hoje já não tem esse quantitativo mais, porque entraram 62 novos. Então, essa organização, né, implementando esse quantitativo de servidores, de magistrados, de colaboradores, isso aí dá uma nova dinâmica e tanto é que a gente trabalha para manter esse prêmio, para ganhar de novo o prêmio diamante e continuar, né, prestando um serviço de excelência, com rapidez, com eficiência e trabalhando agora, a gente está com uma conversa com os juízes, com os servidores, para trabalhar no sentido de fazer as decisões com mais qualidade, com mais simplicidade, né, e prestar um serviço mais eficiente. Bom, a gente está caminhando para o final, mas eu queria falar com o senhor, por último aqui, de um assunto muito importante também, que é a rede de atendimento e proteção às vítimas de crimes e atos infracionais. Queria que o senhor explicasse para nós como é que funciona essa rede de atendimento e como que ela serve à população. Bem, essa rede de atendimento de crimes infracionais é um programa que a gente vem desenvolvendo através dos meios próprios do tribunal, da corregedoria. É um problema sério que a gente enfrenta, mas estamos tentando solucionar isso da melhor forma possível, né, na andamentação dessas demandas. Eu vejo isso aí como um programa muito importante, porque, assim, a própria população fala isso, não são palavras minhas, a população fala. Toda vez que acontece um crime, não precisa preocupar com o réu, com o preso, porque os direitos humanos estão lá para proteger. Isso é a população que fala. E a vítima, quem socorre a vítima? Né? Então, assim, eu acho louvável que o Estado também procure atender essas pessoas, porque a vítima ela vai até a delegacia, registra um boletim de ocorrência e depois vai recorrer a quem? A família. Então é bom que ela tenha um local onde ela possa também buscar auxílio. A gente sabe que o Estado tem programas de assistência social, psicólogo, psiquiatra, se precisar, né, aquela vítima vai ter esse atendimento. Já vi juízes em audiência, né, perguntar para a vítima, quando ela vai lá em juízo contar o relato dela, você foi atendida, você está sendo atendida, você precisa de atendimento. Esses casos, por exemplo, de violência doméstica, existe um grupo também de membros do tribunal, eu agora me recordo o nome, não vou chutar que eu vou errar, mas é um grupo de pessoas que aconselham os casais, se eles quiserem retomar, né, ou então conversam com um, conversam com o outro, não é? Principalmente quando tem filhos envolvidos. O tribunal, ele tem um programa que de atendimento às vítimas, dessas questões de vítimas de crime, famicídios, tentativas de famicídios e outras vítimas dessa questão familiar, que é fazer cirurgia nessas vítimas. Fez uma parceria com a Secretaria da Saúde, Estadual da Saúde, e algumas universidades e cirurgiões plásticos têm feito esse trabalho.
Você precisa de ver que coisa emocionante você vê uma vítima que às vezes se encontra deformada porque foi atacada através de faca, através de violência, e ela ter uma barriga reconstruída esteticamente, né? Alguma cicatriz que traz alguma baixa estima à pessoa, e essas cirurgias fazerem essas reparações. Eu me emocionei muito quando a gente teve um encontro no tribunal com essas vítimas. Delas foram lá para agradecer o trabalho que foi feito, e assim a gente tem uma noção do que aconteceu com essas vítimas, elas fazendo os relatos, que às vezes não podia usar um determinado tipo de roupa, porque estava com a barriga cheia de cicatriz, ou o braço, ou mesmo o rosto. Então, assim, é um trabalho de autoestima muito grande, um trabalho muito importante para trazer autoestima a essas pessoas que foram vítimas de violência doméstica. Então, assim, esse trabalho do tribunal, assim, muito bonito, que foi mais uma criação do nosso presidente lá. E vem num momento muito importante, né, desembargador, porque os números mostram isso, das ocorrências, que após esse período de Covid, nós infelizmente tivemos um aumento, aí, um acréscimo nos números, não só de feminicídio, mas de violência familiar, patrimonial, no núcleo familiar. Né? Sim. Não, isso eu falo até para os meus alunos, a gente vive isso diariamente. Eu fiquei um pouco assustado, porque eu estou há 3 anos no crime, eu fiquei mais tempo no cível como assessor, mas já tem 3 anos que eu estou lá com o desembargador Fábio, e eu assustei com o número de processos de violência doméstica, de todo tipo, desde de feminicídio, uma simples lesão pequena, leve, mas realmente aumentou muito o número, muito. Eu não sei se é o estresse que as pessoas estão passando, né, essas dificuldades que vem passando, porque a pandemia deixou um rastro também de dificuldade financeira. E aí minha avó já dizia, né, quando a miséria bate a porta, o amor pula a janela. E parece que as pessoas estão muito estressadas com isso, né? Mais um dos impactos que terá que ser bastante acompanhado, nesse caso, pelo Tribunal de Justiça lá no Rio Grande do Sul. Desembargador Leandro Crispim, como que as pessoas podem entrar em contato com o Tribunal de Justiça, com a Corregedoria, conhecer mais sobre o trabalho, se quiser fazer algum tipo de denúncia, se quiser procurar algum tipo de auxílio, como que as pessoas podem procurar vocês? Nós temos a nossa página, né, no site do Tribunal de Justiça, é só clicar lá, Corregedoria, que vai cair no site da Corregedoria Geral de Justiça. Lá nós temos nossos contatos, nossos telefones, nossos e-mails, tem o seu também, que é a porta nossa de entrada, e estamos à disposição, né, igual eu falo, quando a gente vai no interior, a gente quer um contato próximo com a sociedade, a gente procura uma justiça mais rápida, mais ágil, mais eficiente, e a gente, eu principalmente na minha função de corregedor, a gente quer dar uma nova cara ao judiciário, mostrar o dinamismo, e a gente tem todas as condições, né, materiais para chegar e manter esse prêmio nosso diamante, mostrando que o tribunal é um tribunal eficiente, um tribunal que tem uma alta produtividade, como a gente vem sendo premiado e reconhecido por isso. Que bom, parabéns pelo trabalho, não só do senhor, mas de todo o pessoal lá do Tribunal de Justiça. Obrigado pela presença, as portas estão abertas daqui da Brasil Central, da TV Assembleia. Espero que o senhor volte em breve para contar um pouco mais sobre essas evoluções, sobre esse trabalho que tem sido realizado com tanta competência. Eu agradeço o espaço, né? Agradeço muito o convite do Dr. Geraldo aqui, que me convidou. Ele já tinha feito o convite anteriormente, e na correria desse cargo de corregedor eu não tive tempo de vir, mas eu me encontro à disposição. Se quiserem ir na corregedoria, estamos à disposição
para conversar sobre a corregedoria, né, receber ideias, né, ideias boas que a gente possa desenvolver no nosso trabalho. Estamos à disposição de todos aí. Eu agradeço muito o espaço de vocês aqui e muito obrigado. Faremos com certeza. Inclusive, uma ideia boa de pauta é acompanhar esses encontros para ver o trabalho que é feito no interior, nas comarcas, que a gente sabe que precisam bastante desse acompanhamento. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Obrigado, desembargador. Muito boa as explicações. Acho que aproxima muito a sociedade da Corregedoria e do Tribunal de Justiça. Parabéns pelo trabalho que o senhor está desenvolvendo. Obrigado. Muito Essa obrigado. é a nossa missão aqui. A gente agradece a sua presença também aqui, acompanhando, como sempre, o Contestando. A gente retorna a semana que vem. Aguardo você sempre nos domingos, às 11 horas da noite. Eu espero você lá. Uma boa noite, fiquem todos com Deus e uma boa semana.